Agora já estamos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma live de Karma, Dharma e Reencarnação. E hoje quem está na condução dos nossos trabalhos aqui é o Marcos Queiroz, que vai falar sobre as 3 sendas para a perfeição. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo e já está com a palavra. Boa noite, Márcia. Que bom estar aqui novamente, né? Acho que esse é um tema que eu fiquei muito encantado, né? Achei muito legal e vai ser legal porque na próxima semana, né, vai ter continuidade, né? Que é Otávio que vai fazer e é praticamente ligação direta com esse tema. Então, assim, vou fazer o possível para não invadir o tema dele. Mas, assim, é um tema muito agradável, muito interessante e que também nos remete a um outro livro que a gente está pensando em logo mais também estudar aqui, né? Que é esse aqui, Em Busca da Sabedoria, que é talvez o capítulo que remeta mais a esse livro, né, de N. Sri Sihan. Então, assim, acho que a gente eu acho que tomara que vocês se encantem também com esse tema, e aqueles que não adquiriram o livro ainda e não tiverem até ele para poder ter acesso, acho que podem ler também nesse livro o conteúdo, porque é um livro muito bom também, certo? Bom, então vamos começar. Vamos compartilhar aqui a tela para poder a gente passar para vocês alguns slides que vão ajudar a gente no entendimento desse tema, tá? Já está aparecendo para todo mundo aí? Já. Pronto. Então vamos lá. É um conteúdo muito rico, eu até não fiz tantos slides assim, mas acho que cada slide inspira a gente a muitas coisas. Eu já começo aqui com essa fala da página 248, que diz o seguinte: todo o propósito da vida é o vencimento da ilusão, de sorte que, alcançando-nos acima da ilusão, possamos chegar a uma compreensão plena e integral da realidade. Então, assim, isso mostra para a gente já de cara aquilo que o livro já vem falando há algum tempo, já em vários outros capítulos que a gente já viu aqui, que a gente precisa vencer essa ilusão. Esse é um dos grandes desafios para a gente, por mais que até também tenha sido colocado ao longo dos capítulos que é uma ilusão em termos, né, porque a gente vive essa ilusão como realidade, mas a gente tem que entender que ela é uma realidade. Desculpem, é apenas uma realidade, e a realidade mais densa, a realidade que vocês vão ver, a gente encontra de diversas formas sendo colocado no livro, e nesse capítulo a gente tem um elemento a mais para compreender como a gente vencer essa ilusão, como a gente ultrapassar ela e seguir um caminho que seja o mais eficiente possível para chegar a essa realidade, né? Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui também, como eu estou agora fazendo, né, ilustrações produzidas por inteligência artificial, que é assim, algo que eu tenho percebido que tem sido resultados bem interessantes, e torna também a palestra exclusiva. Então, alguns desses slides vocês não vão ver, essas ilustrações vocês não vão ver facilmente na internet, aliás, vocês não vão encontrar na internet, porque foi solicitado para ser produzida para isso, certo? Então, eu começo aqui com essa fala, esse trecho da Voz do Silêncio. Deixa eu colocar aqui um apontador para poder acompanhar aqui, né? É um trecho de A Voz do Silêncio que o livro coloca, né, que o capítulo coloca, que é o domínio da ilusão. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda a ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos, como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito,
do escultor. Então, assim, tem algumas diferenças da tradução que a gente viu da editora Teosófica lá atrás, com a própria Voz do Silêncio que nós temos produzido hoje. Então, eu acho que se a editora Teosófica for relançar, ela vai rever um pouquinho. Então, eu trouxe a tradução da Voz do Silêncio na publicação atual. Então, mas aqui o que a gente está vendo, de certa forma, é uma outra maneira de dizer que é necessário que nós, de certa forma, não mais nos tornemos iludidos para os sentidos que nos mostram uma realidade, né, de nossa vivência aqui como ser encarnado, como personalidade, e aos poucos a gente tente ouvir essa voz do silêncio, ouvir essa voz que está no interior, essa voz que está no mais profundo de nossa alma, na essência de nosso ser, e isso é o caminho que a gente vai buscar. E o que a gente vai perceber nesse capítulo aí é que existem várias sendas, vários caminhos, vários percursos. As várias religiões apontam para vários caminhos. Se falarmos das religiões originais, de como elas foram fundadas pelos próprios avatares dessas religiões, a gente está falando realmente caminhos fidedignos, caminhos corretos, caminhos que poderíamos chamar dentro do budismo como uma ação reta, né, que é promovida por essas religiões todas. Mas aqui vocês vão ver que nesse capítulo, por uma tendência, por um caminho que o Oriente tem muito fortemente traçado no hinduísmo, no budismo também, etc., a gente percebe que essas várias sendas, esses vários caminhos podem ser sintetizados em 3. E o que vocês vão ver também, eu já adianto, é que esses 3 não têm maior ou menor importância um em relação ao outro, por uma razão muito simples. Pode parecer, para muitos, como vocês vão ver aí quando a gente descrever essas sendas, que um deles, o último, seja mais importante, seja mais sutil, seja mais elevado, e até em determinados pontos, pela vibração, pelo teor do que é a atividade, pelo teor que é a senda. Mas o que determina que estes não são, assim, exclusivos ou mais importantes um do que o outro em algum aspecto, é porque todos eles se resumem em um só. Eles acabam indo em direção a um só, e eles acabam, às vezes, não conseguindo se separar dos outros na sua atuação, na sua funcionalidade. Então, é nesse sentido que a gente pode entender que no mundo da ilusão em que nós estamos, na base da pirâmide, vamos dizer assim, considerando que o topo da pirâmide, aquela ponta mais elevada lá, esse é um ensinamento que a pirâmide tem para nos dar, né, nos mistérios egípcios. Nesse ponto ápice aí, a gente tem a unidade. E lá embaixo a gente tem o quê? O 4, o quaternário, porque uma pirâmide tem base quadrada. E esse 4 é a representação do mundo físico, do mundo quaternário, do mundo em que nós estamos vivendo hoje, com muitas dessas ilusões, e que a gente precisa vivenciar. É importante que a gente vivencie, e não é nada assim infernal, não. É uma coisa simplesmente que é parte da nossa existência, parte da nossa vida, né? Bom, eu nesse momento fiz um esqueminha para poder simplificar e tornar mais interessante, menos maçante e cheio de texto que a gente tem no livro, mas assim, mostrando que existe uma passagem que ele fala que nós somos espíritos imortais e somos sem pecado, somos atemporais e somos unos com Deus, lá naquele ápice da pirâmide, lá naquela essência, lá naquele eu superior nosso. Mas o que é que nós temos que fazer para a gente conseguir entrar em sintonia com esses pontos aí que estamos falando aí, que somos espíritos imortais, sem pecados, atemporais e unos com Deus? Primeiro, superar as fascinações da matéria. E para isso com isso a gente vai conseguir ser o que realmente somos. Então esse é um dos grandes objetivos. E veja que eu sempre tenho falado aqui de Jung, né, porque Jung fez um estudo de religião comparada, e ele também chegou a isso, quando ele fala de self, quando ele fala da nossa individuação, aquela busca de sermos nós mesmos do ponto de vista psicológico, e a gente não ser influenciado pela sociedade, nas colocações da nossa vida cotidiana, e dentro do ponto de vista esotérico, teosofista, ocultista, sermos nós em essência, sermos nós entidade espiritual, sermos aquele ser que evolui de encarnação para encarnação e que é um ser imortal, né? Bom, para sermos imortais nós temos que encarar a morte, né? Então a gente
encarando a morte, a gente compreende que não morremos. Então, essa é a grande essência dessa compreensão. Isso é um dos pontos fortes dessa compreensão, né? Que é a gente tentar ter essa confiança, esse entendimento de que nós não morremos, né? A morte é apenas uma transição de uma existência para outra, de um momento da nossa evolução para outro, né? Depois temos a questão do ser sem pecado, é o que? Precisamos mergulhar no pecado e na vergonha de sua prática, e aí quando a gente realiza, ainda que a gente possa evitar melhor, inclusive, né? Mas a gente está aqui na Terra para vivenciar essas situações, entender que quando a gente se distancia do nosso eu e quando a gente traz certas atitudes que são vergonhosas, a gente acaba percebendo o quanto elas nos prejudicam. E é por isso que, às vezes, nós temos mecanismos no nosso interior que mostram que determinadas atitudes da gente são tão vergonhosas, são coisas que são tão ruins e que fazem a gente se desestimular para fazer aquilo, porque são coisas que não são muito bem aceitas nem pelo mundo à nossa volta, né? Principalmente se for uma coisa que a gente faça contra o outro, se esse pecado, né, que está sendo dito aqui, chamado assim como pecado, for algo contra o outro, essa outra pessoa obviamente não vai gostar. E com certeza a gente não vai gostar de criar essa inimizade e quem é que não percebe em si, na sua essência, o mal-estar de ter alguém contra você, né? Isso provoca um mal-estar, o que mostra que a nossa natureza, a natureza do espírito, a natureza humana, a natureza da alma é de evoluir mesmo, é de buscar cada vez mais o seu crescimento. Não precisa que ninguém fique dando corda para esse processo acontecer. Esse processo é natural, esse é um processo que acontece e que a gente naturalmente vai ter, mesmo que seja de forma mais lenta. O que a gente precisa entender, né, nesses mecanismos todos, nesses caminhos, nessas sendas, é que tudo isso nos leva a compreender que trilha nós temos que caminhar. E sabendo dessa trilha, a gente passa a perder menos tempo na nossa jornada, porque a gente chegará lá de qualquer forma, isso podem ter certeza, né? Esse é o nosso destino, esse ápice da pirâmide é a nossa trajetória. A gente pode até considerar, em vez de uma pirâmide, mas considerar os raios do sol, né? Nós sermos os raios do sol voltando para a origem, voltando para a luz que nos irradiou. Então esse caminho, ele é único, ele é um caminho que a gente chega, pode ser tortuoso, pode ser ondulatório, pode ser girando, pode ser passando de uma para outra, de um raio para outro, mas a gente está seguindo um caminho em direção a essa origem, certo? Bom, sobrepor-nos a todos eles, isso é o caminho, né, de tentar sair desse caminho de coisas que não vão levar a gente para lugar nenhum e seguir o caminho que vai nos permitir retornar à nossa divindade interna, né? Aliás, isso é o caminho de todas as religiões, por mais que algumas religiões não consigam isso pelos seus preceitos ou pela sua forma mais incisiva ou fanática de alguns dos seus seguidores. E a gente entende que a palavra religare, né, que muitos consideram como religare a origem da palavra religião, se é religare é porque já foi ligado em algum momento. Assim como a própria palavra yoga, segundo se fala, né, a origem yuga, ela é muito similar à da religião. É uma reunião, não é nem uma união só, é uma reunião. A gente retorna à nossa unidade. Então, existem outras vertentes que falam que religião tem a ver com relegere. Pode ser um caminho também, mas, de qualquer forma, é reeleger uma vida nova para nós, uma vida que pode nos levar a esse caminho de união. Então, de qualquer forma, qualquer que seja a origem etimológica da palavra religião, ela tem esse propósito, né? Bom, nós somos atemporais, né? E ao curvarmos-nos aos ditames do tempo, a gente acaba chegando a um conhecimento da eternidade. Então, quando a gente compreende que o tempo é uma ilusão também, assim como o espaço, a gente vai perceber que na verdade, o verdadeiro tempo é a eternidade, né? O verdadeiro tempo não é esse que a gente está vivendo agora, porque esse é um tempo da existência, né, do processo evolutivo. Então existe um tempo transcendente, um tempo de Deus, como o Lidbita chama, o tempo do Olimpo, como os antigos gregos falavam quando se referiam aos deuses deles. Então, quando se falava em que alguém ia para o Olimpo, na verdade ele ia para essa essência, para esse estado acima do humano,
E esse estado acima do humano é aquele em que em outro tempo funciona, onde estão reunidos todas as nossas realidades, numa perspectiva junguiana seria o inconsciente coletivo, onde todos esses arquétipos estariam reunidos aí em forma de deuses mitológicos, e a gente buscar esse tempo acima do tempo que nós vivemos aqui na Terra, é transcender essa limitação que nós temos de uma existência, porque essa existência que a gente vive aqui é para a experiência nossa, né, do ser que somos nós. Bom, unos com Deus, né, implica a gente experimentar a ilusão da separação, e ao experimentarmos a ilusão da separação, percebermos cada vez mais que ela é ilusão, e aí a gente readquire a união, tem até um A aqui a mais, né, mas readquirir a união consciente com ele, a união consciente com esse Deus que está dentro de nós mesmos, né? Bom, seguindo adiante, aqui a gente tem uma passagem que diz assim: todas as ilusões já expostas anteriormente podem ser classificadas em 3 grupos principais, como eu disse, né? Assim, não é de se surpreender notar-se que os esforços do homem para compreender o mundo e a si próprio desenvolveram muito naturalmente 3 avenidas primárias de estudos que, conquanto possam ignorá-las, aqueles que as seguem, finalmente conduzirão à libertação dos entraves que as ilusões produziram. Então, assim, é importante a gente perceber isso, né? Porque como existem muitas religiões, cada uma seguindo uma competência, cada uma seguindo um caminho, e a gente pode dizer que realmente cada religião tem uma importância, porque para determinadas pessoas tem alguma religião que vai ser mais forte, vai tocar mais a fundo, e quando toca mais a fundo é porque ela realmente está servindo, está surtindo efeito para aquela pessoa. É um pouco o que acontece com terapias também, né? Não existe uma terapia melhor que outra, porque vai ser de acordo com a competência, com o que está precisando ser trabalhado. Vai chegar um momento que a gente vai mudar? Vai chegar um momento que a gente vai transcender a religião e vai perceber que acima da religião existe algo mais, que a gente vai ver que é a terceira senda. Aí a gente vai poder, talvez, passar por um outro estágio de relação com as religiões, que a gente pode ter a nossa religião, mas entendendo que acima dela existe um outro tipo de sentimento, outro tipo de realidade que a gente precisa vivenciar para que a gente possa atuar na nossa religião com toda a eficiência possível e fazer da nossa religião o nosso verdadeiro santuário, o verdadeiro caminho, a verdadeira senda que a gente pode trilhar, né? E inclusive, quem sabe, trilhar as 3 sendas ao mesmo tempo, né? Bom, aí a gente tem aqui um outro momento que a gente percebe que essas 3 áreas de conhecimento, essas 3 áreas de saber, elas são de grande importância e estão associadas às 3 sendas. E aí o Norman Pearson já adianta para a gente que a ciência por meio da qual o homem está adquirindo conhecimento e se libertará das ilusões da matéria é um primeiro ponto, né? A filosofia, por meio da qual o homem desenvolve suas faculdades raciocinadoras, que finalmente o conduzirão à libertação das ilusões do tempo e de sua escravizante participação dos passageiros eventos da vida, e a religião, por meio, tem um zero aqui, mas, né? Por meio da qual o homem desenvolverá sua natureza devocional e finalmente logrará domínio sobre a ilusão da separatividade e compreenderá que toda a vida é una. Em nossa sintonia no processo evolutivo, nós dividimos o mundo nessas 3 vertentes, por mais que essas 3 vertentes só mostrem a ponta do iceberg do que existe dentro desses eixos, dentro desses caminhos, porque a gente vai ver que a ciência, ela, por mais que a gente possa considerar ela, às vezes, para muitos, né, materialistas em especial, que é o único caminho para poder representar a verdade, representar a realidade, por experimentos, por conclusões que se tira dos experimentos, a pessoa não vai ter toda a realidade ali. Porque nem tudo é o mundo físico, nem tudo é só o experimento. E se vocês pararem para pensar que quando você fala que uma pessoa faz um experimento e depois conclui que aquilo é uma verdade, é uma lei universal, isso daí não é só ciência, isso também entra a filosofia no meio. Então, a filosofia acaba tendo que dar suporte, porque se a gente tiver só o experimento, a gente só vai ter relações e funções entre acontecimentos, entre fenômenos, mas não vai ter conclusão nenhuma, porque a filosofia da ciência que ajuda a gente a tirar conclusões, a realizar leis, a fazer
discursos sobre o que a gente viu, fazer proposições sobre aquilo que a gente experimentou, né? E por último, a religião vai ajudar a gente a perceber um outro universo, uma outra instância que a gente não compreende e a filosofia não consegue alcançar. Ela chega perto, mas não consegue alcançar porque ela envolve níveis de consciência muito acima, que nem a ciência nem a filosofia conseguem alcançar. Elas, em conjunto, então, elas cobrem toda uma realidade e elas ajudam também a nos contribuir para esse processo de caminhar, de sendas que a gente pode ter. E eu digo a vocês que pelo caminho da ciência é possível a gente evoluir, e muito, evoluir espiritualmente pelo caminho da ciência, porque a gente tem que entender que existem vários níveis em que a gente pode atuar na ciência. Se a gente abrir o estudo da ciência para vários níveis que nem sempre são aceitos, a gente vai fazer uma união muito forte entre a ciência, a filosofia e a religião. E se a gente compreender que existe a ciência humana também vai nos ajudar muito também a compreender o mundo, porque, por exemplo, quando você estuda psicologia, você está estudando uma ciência humana, que nos ajuda também a compreender melhor esses caminhos, nos faz um link muito forte entre a filosofia e a religião, e, por incrível que pareça, não deixa de ser ciência, porque é uma ciência que vai atuar no nível profundo, no nível que, muitas vezes, os cientistas mais, vamos dizer assim, das ciências exatas, não alcançam. Então, a gente consegue, muitas vezes, vamos supor, só para dar um exemplo, às vezes você tem um matemático, um físico, um químico, que atua só com áreas, né, materiais, etc., e a vida inteira fica nessa materialidade, fica preso a isso, e não consegue, muitas vezes, resolver problemas da sua essência como ser. Ele vai recorrer a quem? Vai recorrer a um psicólogo, né? Ou até um religioso, a um padre no confessionário, etc. Então, você vê que ele, quando está muito, digamos assim, unilateral dentro de uma área de saber humano, ele acaba tendo que recorrer a outra, porque ele está se mergulhando muito numa dessas vertentes. O mesmo acontece com todas as outras, se vocês pararem para pensar em alguns exemplos, o filósofo que só fica na filosofia e não tenta experimentar, não tenta verificar as coisas também, né? E o religioso que fica só preso na sua religião e não usa, e na sua religião ele não tem, né, uma perspectiva nem científica nem filosófica para poder dar sustentação à sua crença, ele também vai estar unilateral dentro da sua perspectiva, né? Bom, no livro que é citado, né, um livro de Annie Besant, desculpe, né, estou aqui com um pigarro aqui. Bom, no livro Os Três Caminhos, né, as Três Sendas e o Dharma, de Annie Besant, que é citado no livro, ela diz o seguinte: 3 sendas foram traçadas pelos sábios, e por qualquer uma delas o homem pode caminhar e atingir a liberação. 3 são as sendas e, contudo, em certo sentido, são apenas uma. Diferindo em seus métodos, o seu fim é um só, o mesmo. Diferindo em suas condições externas, todas conduzem ao eu uno. Todas visam a mesma meta. Então, no fim das contas, você pode começar trilhando por uma. Então, o que eu posso traduzir para vocês, né, já adiantando, é que alguém pode dizer assim, mas eu posso ir por um caminho de uma dessas sendas o tempo inteiro e não partir para outra, e mesmo assim chegar ao nível evolutivo que eu desejo? Sim. Por quê? Porque, na verdade, vai chegar um momento em que a gente vai cada vez mais se aproximar das outras sendas, porque essas sendas, elas não atuam, não são tão isoladas, não são tão separadas. E, principalmente, se a gente usar um elemento, que eu já dou um spoiler logo aqui, usar um elemento que vai ser presente, vai ter que estar presente em todos eles, para que funcione esse caminho nosso, né? Que é o amor. Então, todas essas sendas que vão ser faladas aqui, todas essas 3, elas precisam ser temperadas pelo amor. Se não forem temperadas pelo amor, não vão funcionar, porque a gente, como a gente já viu lá, né? Se referindo somente a como essas sendas se manifestam no saber humano, que é ciência, filosofia e religião. Se a gente ficar só preso a isso, a gente não vai sair, vai ficar circulando num mundo, né, nesse mundo físico só, e não vai tender para o caminho do alto, o caminho do nosso ser essencial. E aí ela continua dizendo assim, essas 3 sendas, os 3 margas, né, que é o termo que se usa em sânscrito, né, como se chama na filosofia indiana, a do karma ou ação, jhana ou sabedoria e bhakti ou devoção, finalmente se fundem numa só,
cada uma delas convergindo, por assim dizer, para as outras duas, fundindo numa só as características das três. Quer os homens percorram uma ou outra, eles buscam o eu único, seja pela ação, pelo conhecimento, que seria sabedoria também, né? Ou pela devoção. E os que buscam segura e inevitavelmente a encontrarão, pois o eu de todos é um e a meta de todas as três sendas é a mesma. Então aqui fica bem claro, né? Primeiro já dizendo quais são as sendas, né? Que é ação, sabedoria e devoção, que cada uma delas corresponde a um yoga, né? Na verdade, o yoga da ação seria o Karma Yoga, o yoga da sabedoria é o Jnana Yoga, o da devoção é o Bhakti Yoga, que é o yoga do coração, o yoga do chakra cardíaco. Então, assim, a gente pode também dizer que quem estudou o Bhagavad Gita sabe que aqueles 18 capítulos do Bhagavad Gita são de grande importância. Eles todos, cada um dos 18 capítulos do Bhagavad Gita é uma senda também, é um caminho também. Só que eles todos são 18, né? Se você dividir eles em 6, cada um, você vai ter cada 6 separado em uma dessas 3 sendas. Então, por isso que, de certa forma, está sendo dito aqui, dentro de uma forma mais simplificada, que todas as sendas, elas podem ser resumidas em 3, e a gente pode dizer que cada capítulo do Bhagavad Gita é um yoga. E se a gente juntar 6 a 6, a gente vai ter também cada senda dessa como um yoga, porque a gente tem o Karma Yoga, o Jnana Yoga e o Bhakti Yoga. Aí eu trouxe aqui uma representação interessante, que são 3 pirâmides, né? Não é à toa que as pirâmides de Kelps, Kefren e Miquerinos eram 3, né? Eram 3, uma delas maior, inclusive, né? Porque vocês vão ver que, na verdade, aqui é da devoção, que está se aproximando mais de Deus, inclusive. Então, a gente tem aqui uma base que faz com que todos nós sejamos. Isso é uma coisa bem importante que o livro diz, e o livro Em Busca de Sabedoria, né, de N. Sri Ram, fala também muito, que é quando nós estamos nessa fase aqui de separação, nessa fase da ilusão, nós nos sentimos cada vez mais um diferente do outro, e nós percebemos que essas sendas são diferentes. E que essas sendas podem ser agrupadas nesses 3 grupos que nós falamos, mas cada um está seguindo a sua e está subindo. Aí o que vai acontecendo quando a gente sobe? Ó, vai unindo. É isso que eu estou dizendo para vocês, porque vai chegar um momento que não vai ter espaço para separar as sendas, porque as sendas vão se unindo, vão chegando cada vez mais perto umas das outras, e elas vão se transformando em uma só lá na ponta, lá no ápice, porque vai conduzir a gente para essa meta que nós temos, né? Mais adiante, então, está sendo dito o seguinte: não deve ser difícil ver nestes enunciados o elo entre os antigos e modernos, pois a ciência obtém o necessário conhecimento, porque a ação conduzirá ao Karma Yoga, a filosofia que desenvolve as faculdades da razão e intuição conduzirá a Jnana Yoga, e a religião, quando se desenvolve nos reinos da experiência interna, conduzirá a Bhakti Marga. Então, eu falei yoga, né? Yoga é Karma Marga, Jnana Marga e Bhakti Marga, que é justamente a senda, né? Marga é senda, e cada um desses estão representando as 3 sendas que eu já falei para vocês. Bom, um estudo superficial destas coisas jamais levará à libertação. Devem todas transmutar-se em experiências internas do próprio homem. Devem ultrapassar muitos os conceitos do estudante comum, mas inevitavelmente ele está sendo conduzido para os estágios superiores, nos quais verá a luz. Eu pedi à inteligência artificial para produzir uma imagem com base nesse texto, eu dei esse texto para eles, né? E ele produziu essa imagem aqui, né, belíssima, que é da libertação, né, dando uma ideia desse processo de libertação que a gente vai tendo à medida que a gente vai conseguindo estágios além, né, do que a gente está vivendo hoje, né. Então aqui tem a ilustração, a única ilustração desse capítulo reproduz um trecho que a gente vai ver mais adiante, ele na íntegra, né, da Voz do Silêncio também, que diz exatamente isso aqui, ó, 3 vestíbulos ou 3 salas, como em algumas traduções fala, né, inclusive a tradução atual está assim, 3 salas em vez de 3 vestíbulos. 3 vestíbulos, ó fatigado peregrino, conduzem ao final do labor,
3 vestíbulos, ó vencedor de Mara, conduzirão através de 3 estados para o quarto, e daí para os 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Voz do Silêncio. E aqui a gente tem os 3 ambientes, né? E aqui até um templo mostrando que eles vão chegar a ser uma coisa só no final das contas, né? Quando juntar tudo isso, né? Então, aqui na Voz do Silêncio, né, eu trouxe até a capa do livro, daquela edição de luxo, né? Tal. Aí você tem, a partir disso daqui, a ciência como senda do conhecimento, né? Ou da sabedoria, da ação, na verdade, né? Você tem a filosofia como senda da razão, né? Que é a sabedoria, e a gente tem a religião como senda da devoção, que é a meditação. Se a gente for recorrer à filosofia da ciência de hoje, a filosofia da ciência, não, a filosofia contemporânea hoje, tratando desses 3 meios, desses 3 áreas de saber, de criar, etc., a gente pode dizer que a ciência, ela muitas vezes é confundida com a filosofia. Eu falei já nesse instante, toda vez que você discute sobre algum experimento científico que é feito, você já não está fazendo mais ciência, está fazendo filosofia. Se você ultrapassa os limites da razão e usa a intuição, se inspira, tem alguma revelação do seu eu lá mais profundo, você já não está mais trabalhando com filosofia, você está trabalhando com religião. Então veja como as coisas são muito sutis entre elas. Aí eu posso dizer que existe dentro da filosofia contemporânea essas 3 formas de pensar, né, e criar, que a ciência ela trabalha com funções e relações. O que é isso? Isso traduzindo em poucas palavras. Se eu esquento um objeto sólido e ele dilata, isso é o experimento científico que eu fiz isso com vários outros objetos, e eu percebi que alguns deles dilatam, outros não dilatam. Aí eu vou fazendo catalogações disso, registrando isso, fazendo pesquisas sobre isso, e aí eu chego à conclusão de que quando um objeto se é aquecido, ele se dilata, ou então quando ele é aquecido a partir de uma certa temperatura, ele se derrete, que é, por exemplo, um metal que se funde, etc. Então, isso aí são o quê? Funções e relações que a gente está criando. Aí se eu começar a dizer assim, ele derrete porque ele começa a ficar triste, começa a chorar, como se fosse a gente que lacrimeja, etc. A gente está fazendo o quê? A gente está filosofando, né? Se eu começo a dizer assim, em todo o universo, né, isso vai acontecer, ou com todos os materiais isso vai acontecer, eu já estou filosofando, já estou começando a criar conclusões, né? E aí o que é que eu faço? Se eu digo assim, com todos os objetos isso vai acontecer, isso é uma proposição, para eu ter certeza que é verdadeira, eu tenho que recorrer de novo à ciência e testar. Aí eu vou lá testando, fazer experimentos, etc., até concluir que nem todos os objetos vão acontecer dessa forma, e aí eu vou ter que ir catalogando um por um e verificando que foi uma conclusão precipitada. Então, a função e relação tem que estar muito bem dividida da parte dos conceitos e discursos que são a área de influência da filosofia, que são matéria-prima da filosofia. Então, toda vez que a gente entra com conceito e discurso, a gente está trabalhando com filosofia. Então, são já 2 sendas, 2 áreas em que a gente pode atuar, certo? E, por último, a gente tem as crenças e as revelações, porque se a gente também começar a ver que nem lógica tem determinadas coisas, mas elas acontecem na nossa vida, porque, por exemplo, a gente faz uma oração e para um cientista, para um filósofo, ele não vai conseguir entender por que aquela oração fez um benefício muito grande para a pessoa. A gente tem que entrar onde? Na área da transcendência, na área de algo que possa ser muito mais sutil do que o que a ciência e a filosofia pode alcançar. Aí você diz assim, mas não tem filosofia que trabalha esses conceitos? Por exemplo, a filosofia do budismo, a filosofia da própria psicologia de alguns psicólogos e tal, não teria também isso, mas aí que está, da mesma forma que a ciência acaba se confundindo com filosofia, a religião também. Você tem uma área da religião que é filosófica, mas vai chegar um momento em que você tem área, uma parte da religião que é exclusiva da religião, que é justamente esse contato, essa ligação com o divino que tem dentro de nós e que tem fora de nós. Então, por isso que as coisas se misturam tanto, e chega um momento que quando elas transcendem, elas se transformam em uma coisa só, deixam inclusive de ser ciência, filosofia e religião e viram só uma compreensão única lá acima de tudo,
que é esse saber maior, esse fruto de uma consciência plena nossa, que vamos alcançando à medida que a gente vai evoluindo, né? Aí eu trouxe 3 ilustrações, cada uma com frase de N. Sri Ram, com ilustrações também de inteligência artificial com base na frase e tentando sintetizar essas 3 sendas. A senda da ação, karma amarga, seria toda ação que pertence à vida em qualquer um de seus aspectos possui uma importância que se origina de sua própria natureza, possui a sua própria significação. Então, assim, a ação que nós executamos precisa ser uma ação reta, uma ação correta. Isso é o caminho que se fala no Oriente, porque a gente pode executar 1000 ações, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa milhões de vezes e não chegar ao resultado pleno. Eu, dentro da minha área de arquitetura, tenho um professor que, por sinal, até ele é meu primo, né, que é Chico Sena, aqui, que é muito conhecido, professor de história. Ele, quando ele era estudante, ele mostrou para um outro arquiteto que era professor, Assis Reis, ele mostrou um projeto que ele fez como estudante e tal, e o Assis Reis disse assim, ó, tá muito bom o seu projeto, mas ele ainda não está cantando. Achei interessante isso, porque ele depois mostrou o projeto várias e várias vezes, até que mostrou 14 vezes, melhorando. Depois de mostrar 14 vezes, aí ele disse assim, agora eu estou ouvindo música no seu projeto. Foi uma forma dele dizer, sutil, mais delicada, sem ferir, que ele precisava melhorar na ação dele, fazer com mais amor, fazer com mais criatividade, com mais elementos que vão ajudar a conseguir um resultado melhor. Então você veja que a gente está falando da senda da ação, né, do que você faz e o que você tem em troca. O que você tinha em troca é um trabalho maravilhoso. Então, lei de causa e efeito tem a ver com isso, né? Não é sempre coisa ruim. Você está produzindo algo que você vai melhorando, e o resultado é um resultado benéfico. Vai satisfazer só o professor? Não, o professor só foi um gatilho, uma alavanca para fazer você avançar, mas você vai se sentir muito mais gratificado. Eu canso de perguntar aos alunos, muitas vezes, quando eu estou orientando o projeto, se ele ficou satisfeito com o projeto. Porque às vezes até o professor ficou satisfeito, mas o aluno não. Isso pode acontecer, né? Porque o nível de exigência dele para com ele mesmo é muito maior, muitas vezes. Mas é preciso também que ele compreenda que ele está num processo de crescimento, e esse processo de crescimento vai fazer com que ele consiga, mais adiante, resultados melhores, de acordo com a experiência que ele vai tendo. Bom, na senda da sabedoria, Juliana Marga, a gente tem essa frase: a maneira como a pessoa responde internamente a um fato determina se é realmente sábia ou não, mesmo separada daquilo que pode ou não fazer externamente em relação ao assunto. Então, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, sabedoria não é só estudar e saber alguma coisa a mais. Sabedoria é ter profundidade, saber o que está se fazendo e saber o propósito que a gente tem, né? Ser nós mesmos como essência na hora de nós decidirmos ou pensarmos ou concluirmos alguma coisa. Então, todo esse discurso que a filosofia traz, ele vai ser engrandecedor, vai trazer um benefício, vai trazer algo positivo para o crescimento humano. Isso é a sabedoria presente, a sabedoria atuando. E aí é que está, como eu falei, né, se o amor precisa existir, né, a gente falou nesse instante que fazer com o amor um trabalho de arquitetura para poder chegar a um resultado benéfico, positivo, era um caminho que a ação poderia ter. E o caminho da sabedoria é a mesma coisa, a gente buscar a compreensão das coisas não somente com a razão, mas com o sentimento, com aquilo que vai nos impulsionar para o crescimento interior, para a sensibilização com a outra pessoa, para fazer algo que seja benefício não só para conosco mesmo, pensar não só em nós mesmos, mas em todos. Eu estava vendo um vídeo de Lúcia Helena Galvão, que fala sobre esse livro, né, Em Busca da Sabedoria, de N. Sri Ram, e ela fala uma coisa bem interessante, que se você pergunta assim, lá no século, na antiguidade clássica, né, se você pergunta quem é a pessoa rica que você conhece lá naquela época, ela pergunta à plateia, a plateia diz: não conheço ninguém rico, que era rico e que fez muitas coisas, muitas obras ricas, etc. Às vezes fez e tudo, ela está
pronta e até hoje existe ainda vestígios de ruínas delas e tudo, mas ninguém lembra nem sabe quem foi a pessoa. Mas se você perguntar quem foi a pessoa sábia, que trouxe sabedoria para o mundo, trouxe resultados bem interessantes, você tem uma relação de filósofos gregos que você vai poder citar, Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. E uma infinidade deles, porque eles deixaram um legado, e esse legado tem a ver com essa sabedoria. Eles eram amantes da sabedoria, eram filósofos, então eles sabiam o que buscar, o que perceber, o que compreender. Então, esse caminho, essa busca interna de trazer compreensão, uma compreensão maior, além da razão, é algo que a filosofia traz para a gente, e a gente pode seguir esse caminho, e esse caminho também vai nos levar para resultados muito positivos e favoráveis. Na terceira senda, a gente tem a senda da devoção, Bhakti Marga, e a frase de N. Srihan é a seguinte: a base da devoção, quando não estiver em busca do eu, pode apenas ser amor. A entrega absoluta ao Senhor é a máxima devoção. Tal entrega, quando for absoluta, representa um máximo estado de existência. Essa devoção não é simplesmente religiosidade, gente. Nem é só espiritualidade. A devoção está acima da religiosidade e da espiritualidade. Porque a religiosidade e espiritualidade envolve... desculpe, eu acabei apertando aqui. Envolve expectativa. Envolve aquela coisa de você buscar algo, querer algo que você está, né, querendo aquilo e tal e tal. A devoção não, a devoção a gente vive a experiência do eu interior, a gente vive a experiência do plano divino dentro de nós, e nessa hora a gente não fica nessa expectativa do que vem, do que não vem, nessa coisa toda do que a religião traz. Então, além disso, a devoção ela traz uma busca interna, que é aquela questão de você perceber os atributos do eu, os atributos da unidade, os atributos do eu divino que tem dentro de nós. Isso é o que é mais importante, a essência. É a essência que precisa ser encontrada, né? E isso é principalmente devoção. Porque eu estou querendo dizer com isso que, se você percebe religiosos discutindo suas religiões, religiosos discordando de suas filosofias, brigando por causa disso, ou até guerreando, como a gente encontra até, às vezes, em situações como a gente está vivendo, né, na realidade atual, a gente está percebendo pessoas que estão na base, bem na base, talvez abaixo, o mais raso dessa base da pirâmide, são aquelas pessoas que ainda não compreenderam realmente o que é a essência, né, e o que é essa devoção que deve ser presente na religião, não somente a questão da crença, das orações, das práticas rituais, da religião. Isso tudo ajuda, isso faz parte do caminho, isso é parte da senda, mas a essência é algo que está acima. Então, as pessoas que realmente reconhecem a devoção como algo que é dos atributos dessa unidade e não daquelas informações, né, das condutas religiosas que eles consideram como máximas, que devem ser seguidas à risca para que as pessoas possam se considerar como praticantes ou adeptos daquela religião. Essas pessoas, quando discutem isso, quando estão brigando por essas questões, elas não estão percebendo a essência da religião, porque as pessoas que chegaram a essa essência, elas convivem como se tivessem uma única religião. Elas convivem porque elas estão todas com o mesmo objetivo, todas sintonizadas na mesma meta, que é a meta devocional, a meta da devoção. É a busca de Deus dentro de si mesmo, porque vem de Deus a palavra. Então, é esse Deus dentro de nós que a gente precisa encontrar, e esse Deus dentro de nós, quando a pessoa consegue sintonizar, por mais que tenha filosofias e ciências diferentes que possam dar direções, caminhos, rituais, culturas que, de acordo com a época, ou país, ou localidade no planeta, você tem caminhos diferentes para expressar toda essa unidade, esse caminho da unidade. Você vai ter diferenças nesse sentido, mas na essência vamos ter muita coisa em comum, e essas coisas em comum que são estudadas pela teosofia na religião comparada, são essas que a gente busca, são essas que fazem parte desse caminho devocional, né? Quando o buscador da verdade começa a despojar a mente de imagens mentais preconcebidas e a abri-las para coisas mais elevadas, a consciência liberada da incessante detenção em coisas materiais, expandir-se-á e, embora apenas por um momento, cada expressão produzirá um crescimento
que não permite à consciência recair inteiramente em suas anteriores limitações. Além disso, quando em lugar tranquilo, a intuição falará. Então, quanto mais a gente se desprender dessas coisas, né, que estão citadas aí, que são da própria ilusão, a gente vai ter a intuição falando na gente. Eu não deixo de lembrar sempre de Jung, porque eu estudo muito Jung, gente. Então, assim, ele cita muito essa questão aí, porque vem do hinduísmo, e ele estudou muito hinduísmo, ele fala da natureza da psique como sendo algo que traz para a gente, assim como a gente, quando corta um braço, a gente se recupera naturalmente, porque nosso organismo tem um mecanismo de recuperação, a nossa psique também tem. Então, até em sonho, a gente tem certos caminhos que a gente deve seguir, né? Se a gente para e reflete em oração, busca em uma visão interna, mergulhando em uma meditação, a gente vai ter resposta. Porque é o mesmo caminho do sonho, porque a gente está acessando níveis mais profundos do nosso eu. Então está fazendo a gente mergulhar no eu mais profundo e buscando essas respostas. Quando fala aí de intuição, tem muito a ver com o que a psicologia junguiana, porque ele diz que a intuição é a função da psique mais inconsciente. E se a gente perceber que o inconsciente é justamente aquelas instâncias mais sutis nossas, porque estão no Budi, né, por exemplo, o inconsciente coletivo está lá, e a gente percebe que toda essa parte que nos une, que faz todos nós sermos um na coletividade, é esse Budi que está acima do mental inferior, está lá em cima, né, no intuicional. Então essa função intuicional é a função que nos liga a essa máxima, a esse caminho espiritual, né? Não é à toa que a função intuição é a função que nos conecta com o inconsciente, que nos conecta com esse caminho espiritual. Por que consciente? Porque nós temos menos hábito de usar os corpos sutis que estão nesse nível, nesse plano, no plano búdico, no plano intuicional. Quando a gente for exercitando, quando a gente for praticando, a gente vai, por magnetismo, atrair matéria, né, a cáustica desse plano no búdico, para a gente formar um corpo mais robusto, um corpo búdico mais robusto, e a gente vai ter uma atuação nesse plano mais efetiva e mais dominante. Aí a intuição não vai ser uma experiência tão assim rara e tão assim difícil para a gente executar, e às vezes para muitos até um caminho não muito verdadeiro, não muito eficiente, porque muita gente acha que intuição, tem gente que traduz intuição como uma aposta, né? É como se você diz assim, eu tenho intuição de que se eu for pular essa altura aqui, eu vou conseguir ultrapassar essa altura. Isso é uma intuição. Aí a pessoa tenta, erra, tropeça, cai, aí diz, está vendo? Não confia na intuição. Veja que forma de interpretar a intuição totalmente diferente da que a gente está falando, porque a intuição é algo, nesse nível que está sendo considerado, algo que vem da essência. Então, é mais verdadeiro do que qualquer percepção, porque se a gente disser assim, não, a minha intuição nesse nível que está sendo colocado é uma intuição que percebeu a altura, viu, já lembrou de que várias vezes eu pulei mais ou menos aquela altura. Esse tipo de percepção é falho, né? Esse tipo de percepção é falho. A intuição é muito mais uma intuição instintiva, está mais para instinto do que intuição. Mas a intuição que faz a gente conectar com o eu superior é uma intuição muito profunda. Pode cometer erros? Pode, é só porque a gente nem sempre consegue uma limpidez, né? uma clareza muito grande dessa intuição, justamente porque a gente não tem o corpo búdico totalmente formado, totalmente desenvolvido. Mas a intuição é uma função superior à razão, superior ao pensamento, e isso precisa ser trabalhado por nós. Aí eu trouxe aqui justamente uma ilustração que mostra vários pensamentos, várias coisas, várias ideias, né, formas de pensamento que surgem e depois elas se transformando em algo superior, porque a pessoa conseguiu superar isso e passou das limitações e conseguiu atingir um lugar mais tranquilo, esse da intuição que vai falar algo mais forte, algo mais definitivo, vamos dizer assim. Não existe algo como espaço vazio no sistema solar, que é uma massa de vida e forma evolucionante. Existe uma unidade similar entre os vários níveis materiais de nosso planeta. Seus mundos físico, astral e mental atuam em uníssono, em ordem ascendente de manifestações análogas. Então, isso daí
por incrível que pareça, é uma afirmação que a gente vê até na ciência, né? Não existe o vácuo, por isso que eu botei aqui, né, essa ilustração aqui, fechando esse vazio, porque na física quântica a gente descobre que o vácuo tem mais energia do que a parte ocupada por matéria física, matéria convencional. Então, isso é uma informação que confirma as informações espiritualistas. E tem gente que até traduz o Nirvana, por exemplo, como vazio, como nada. Isso é uma coisa que é muito questionado pelos hinduístas, porque os ocidentais, como eles não conseguem entender esse vazio, que é um vazio completo, pleno, é um vazio mais pleno do que o cheio, né? Então pense que traduzir como vazio é algo que reduz muito, ou traduzir como nada, né? Como muita gente diz, que o Nirvana é o nada, o vácuo, né? Isso aí só contribui para os materialistas, né, pensarem que, então, se esse lado que é considerado espiritual é um nada, então não existe, então não é uma verdade. Então, assim, é importante que a gente perceba que não é o vácuo, não é um vazio, é uma plenitude, né, maior até do que a que nós compreendemos, porque a gente só aceita o que nós vemos, o que a nossa percepção alcança, mas as sendas, o caminho das sendas ajudam a gente a perceber o que não é captado pelos nossos 5 sentidos. Uma vez que o homem de todas as categorias estão ativos em cada um dos mundos, né? Está ativo, na verdade, cada um dos mundos, deve ser óbvio que após o período de transição, o gênio criador do homem prosseguirá nos mundos superiores e em cada um deles deixará as marcas de suas atividades. É isso que eu falei nesse instante. Então, você vai desenvolvendo, né, atuando só no físico, tem o físico etérico aqui do lado, né, que é mais sutil, aí você vai desenvolvendo o astral e aí vai controlando as emoções. Quando controlar as emoções, vai conseguir até parar elas, colocar elas em pausa para poder fazer, aumentar, atuar, né, que é o celestial, que é o mundo mais, que é o plano, né, o corpo mais sutil nosso, desses que a gente atua aqui mais diretamente, né, no cotidiano, o mental inferior e o superior. A gente tem o búdico, né, e o átmico, que quase não é um corpo, por isso que não tem uma formação. Todos esses aqui só estão com uma forma bem parecida com o do corpo, porque a gente está superpondo o corpo e as partículas estão se aproximando da forma da fisionomia humana, do físico humano. Então, a gente tem que cada vez mais ir desenvolvendo esses outros corpos, esses outros princípios, para que a gente possa atuar com as funções psíquicas associadas a eles, né? As condições diferem nos detalhes, mas se assemelham no esquema geral. As lições diferem, mas, embora existam alguns que ainda necessitam de instruções elementares, a maioria dos ensinamentos se relaciona a assuntos mais pertinentes à vanguarda da evolução humana. Então, tudo isso que a gente aprende, né, nas filosofias orientais, etc., vão nos ajudar a crescer, a trazer um benefício melhor em cada nível que a gente conhece, né? Então, por isso que a gente trabalhar com esses ensinamentos, esses recursos que são do Oriente, muitas vezes a gente diz assim, mas o Oriente é diferente de nós, a gente não tem hábitos similares, mas as práticas orientais, elas chegam bem mais perto de a gente conseguir uma trajetória, né, abrir caminhos para essas sendas que a gente viu aí, e a gente acaba compreendendo melhor elas e tendo um percurso mais eficiente no processo de caminhar, né? As condições... Bom, aqui já é a mesma coisa, né, que está falando, estou mostrando só uma ilustração para ajudar aqui a gente a compreender esse processo. Existem centros de instrução superior para aqueles que na Terra atingiram um estado em que as realidades da vida se tornaram de capital interesse. Instruções de matérias mais profundas estão aqui à disposição de todos os que passaram para adiantados e cujos corpos astrais têm o necessário desenvolvimento e permanecem ainda no mundo físico, mas podem participar das instruções enquanto seus corpos dormem. Então, é aquela coisa, a gente continua a nossa atividade, né? Muitos psicólogos dizem que, na verdade, a gente sonha 24 horas por dia, porque, na verdade, o que está acontecendo no sonho é algo que, se a gente for
traduzir isso para uma linha espiritual, a gente vive o espiritual 100% do tempo, e o físico a gente vive quando a gente está acordado, porque quando a gente está dormindo, a gente está trabalhando em outras instâncias, né? Em A Voz do Silêncio, a gente tem uma outra passagem que é citada. Eu, na verdade, não, vou até ler de novo o que está aqui, mas ela se repete aquela que a gente leu nesse instante, mas é porque aqui está na tradução desse livro, né? E não do livro de Norman Pearson. Então, 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até o 4º, e daí até aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. O nome da primeira sala é ignorância, avidia. É a sala em que viste a luz, em que vives e has de morrer. O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, né, a fonte indestrutível da onisciência. Então vocês viram aí que está sendo dito isso, né, a mesma coisa que a gente falou, que a gente viu nesse instante, né? Dessa vez eu coloquei o texto completo porque no livro tinha só a primeira parte. São místicas elocuções de grande importância, cujo sentido não é de fácil compreensão e que, sugere-se, não pode ser adequadamente interpretadas, a não ser que sejam consideradas em sua colocação própria, porque constituem uma parte, a parte climática, de um quadro maior que abrange o conjunto de histórias da evolução humana. Então, à medida que a gente vai subindo nesse processo, né, crescendo no processo, a gente vai entendendo melhor, vai tendo essa compreensão, porque elas são partes, né, como se fosse um espelho quebrado em 3, e que a gente pode usar um ou outro para poder se ver no nosso eu e conseguir crescer até o momento em que a gente une as partes e chega a essa unidade numa instância bem acima, né, bem adiante. Aí tem essa frase que eu trouxe, né, também de Em Busca da Sabedoria. A sabedoria, que é essencial para a ação reta, não reside no mero conhecimento. Pode-se abarrotar a cabeça com vários fatos, como os que são fornecidos em uma enciclopédia, mas isto não tornará o homem sábio. Tanto a sabedoria quanto a ação, que é bela e correta, tem como base comum a qualidade do amor. Então é isso que ele fala, né? Que na verdade o amor, ele é o que une todas essas partes, porque precisa haver amor em todas elas para que a gente possa conseguir, né, seguir o caminho, seguir esse caminho que vai realmente fazer com que as sendas nos levem a essa unidade, nos levem a nossa meta, né, principal. E aí eu trouxe esse texto que conclui, né, que diz assim: a senda, também é do Sri Ram, a senda, como quer que se possa rotulá-la, requer uma revolução total na pessoa, transformando-a em um novo ser, no sentido de que não é produzido por modificações do antigo, aflora a existência como se não viesse de parte alguma, e esta é a natureza do espírito. Então, assim, é algo que vem de dentro, né? É algo que a gente vai construindo ao longo da nossa evolução, e a devoção acaba nos ajudando a dar esse toque final, a dar assim, a gota d'água desse processo evolutivo, porque a devoção é que vai nos impulsionar. É essa devoção que, quando entendida, porque quase nunca é compreendida, porque entender a devoção é entender a essência, né? Entender o que seria realmente vivenciar esse mundo, né, que seria nosso verdadeiro mundo, o mundo espiritual, o mundo da nossa essência, da nossa mônada, né? Então, assim, a gente entender que adorar a Deus não é a mesma coisa que devoção, porque adorar você cria imagens, você cria certos... ainda está preso... Não, é uma coisa que ajuda a você exercitar a devoção, mas ainda não é a devoção, porque a devoção a Deus é você estar se olhando no espelho e entendendo que você está ali presente. Então é você perceber
a familiaridade e a afinidade, ainda que numa essência, em algo muito assim, vislumbrado do que percebido, do que visto, percebendo o seu eu ali, a sua essência, nesse Deus que nós, de certa forma, temos devoção. Então, eu trouxe aqui um texto, né, que é uma espécie de uma oração, que é de uma mestra sufi, que é chamada Rábia al-Adávia, também chamada Rábia de Bacorá, né, e ela trouxe uma frase que eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, né, uma oração, na verdade. Ela diz o seguinte, ó Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, então me queima no inferno. Se eu te adoro porque desejo o paraíso, então exclui-me do paraíso. Mas se eu te adoro por ti mesmo apenas, então não me negue tua eterna beleza. Então, assim, ela está aí, de certa forma, expressando uma situação muito interessante de perceber que mais importante do que ter todo esse caminho, porque muita gente evolui até um certo momento por medo, né? Por medo de ir para o inferno, né? Por medo de ser recriminado pelas pessoas. Então, de certa forma, nessa trajetória nossa, a gente passa por tantos obstáculos que hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas com medo de serem canceladas, né? Elas têm esse mesmo medo, ela tem, né, de fazer alguma coisa, né, que seja errada. Então, se ela tem um grupo religioso e esse grupo religioso ele de certa forma um policia o outro, então deixa de ser um caminho de devoção, passa a ser um caminho de regras de conduta que nem sempre são as regras, são aquelas que vão conduzir a gente para um caminho mais evoluído. Se for uma que ajuda, a gente já vai exercitando e isso vai ajudando muito a gente. Mas existem muitas regras que distanciam, que saem desse processo, né? Saem desse meio, né? E a gente, quando lembra que todas as pessoas que criam essas regras ou que ditam esses caminhos são pessoas que ainda não atingiram um estágio mais avançado da evolução, elas vão ter regras que também não são muito boas, né? Não muito evoluídas, né? Então, eu vi recentemente um exemplo na internet de uma pessoa que falava o seguinte, que ela estava tentando criar um grupo filosófico numa certa cidade, e ela veio de fora, e quando ela veio de fora para trazer a implantação desse grupo filosófico, ela veio com uma pessoa que era executiva, né, um bem-sucedido, uma pessoa que cuidava muito de negócios. Aí ela perguntou assim, aí ele disse, você veio para quê? E o homem de negócio disse, eu vim para poder estabelecer o meu negócio aqui nessa cidade. E ele perguntou para o outro rapaz, o filósofo, assim, você veio fazer o quê? Eu vim implantar uma filosofia espiritualista e tal. Aí quando ele disse isso, mas vem cá, isso daí dá dinheiro? Aí ele resolveu fazer uma experiência. Ele disse assim, dá sim, dá milhões de dólares por mês, você não sabe quanto dá. Aí ele falou logo de imediato assim, será que eu não posso ser seu sócio não? Me bote nessa aí, eu vou querer fazer parte disso. Quer dizer, no início ele veio com uma pergunta muito assim, incisiva, de que se isso dá dinheiro, como se fosse a uma pessoa que já tivesse com receio de que aquilo não fosse levar ele a um crescimento, né, dentro da área dele, que é de comercial, ou uma área, digamos, de negócios, uma área de produtividade, dentro de uma linha bem material. E ele, quando recebeu essa informação, claro que, evidentemente, depois o rapaz esclareceu que não era bem assim, que, na verdade, mais importante do que o dinheiro para ele era o que ele estava conquistando, na essência, com aquele trabalho, né? Então, eu posso até adiantar para vocês que quem fez isso, até para dizer quem foi, que foi o cara que trouxe a Nova Acrópole, né, para o Brasil. Então ele era um chileno, né, Michel Echenique, se eu não me engano. Então ele foi que contou essa história, ele conta sempre. E assim, acho que é interessante esse caso para a gente perceber como a gente precisa saber distinguir os caminhos que fazem com que a gente cresça em alguma área, óbvio, porque quando a gente cresce intelectualmente, quando a gente cresce aprendendo alguma coisa, quando é estudante,
de alguma área, a gente está crescendo também, a gente está passando por um dessas sendas. Mas aí lembrem-se do que eu disse logo de imediato, que todas as sendas elas ganham uma qualidade muito maior quando entra o amor. Então, em todas elas, havendo o amor, né, nós que estamos numa época na nossa existência, que é para exercitar esse amor, que é o chakra cardíaco, a gente colocando esse amor em todas essas áreas que a gente venha a exercitar na Terra, ainda que seja algo que não conduza diretamente e de uma maneira rápida, de uma maneira incisiva, objetiva, sem qualquer outra coisa que desvie, ainda que seja com uma série de percalços, tropeços, obstáculos, a gente tenha amor, a gente vai superar todos esses obstáculos, a gente vai conseguir fazer com que cada um desses caminhos isolados de senda, das três sendas, vá se aproximando cada vez mais da unidade e ajude a gente ao nosso crescimento espiritual. Bom, eu vou ver aqui, não, terminou, então a gente pode, se ainda tiver tempo, interagir aqui dentro desse processo todo. Tudo que a gente falou. Ah, tá. Eu acho que. Parabéns, Marcos. Muito bom aí a sua exposição. Eu estava observando, Obrigado. a questão que eu achei curiosa aí é que essas sendas, elas se reportam àquele nosso segundo objetivo, de encorajar o estudo comparado de ciência, religião e filosofia. Ou Isso, seja, de certa forma, a sociedade teosófica já propõe esse estudo, no sentido talvez das pessoas já encontrarem o seu temperamento, né? exatamente. É o seu temperamento, o que mais você se interessa para que você já siga um caminho e que vai te acender. Então, eu achei muito curioso que realmente, quando eu falei, ciência, filosofia e religião, está no nosso segundo objetivo. Vamos estudar essas sendas para que cada um aí dentro do seu temperamento consiga chegar em um quarto estágio, né? Que ele fala de chega num quarto para chegar ao sétimo. E uma coisa curiosa aqui na nossa, nos nossos objetivos, também tem aquela coisa de fomentar a pesquisa de religião comparada, da ciência e filosofias comparadas. Então veja que o que é estudar essa modo comparado, né, é você tentar estabelecer categorias, né? Então, estabelecer categorias entre as filosofias que a gente estuda, entre as religiões que a gente estuda, e não só categorias que vão fazer a gente elevar aquilo que a gente está aprendendo, porque dentro de cada filosofia, eu não estou querendo dizer com isso assim, que a religião A é melhor do que a religião B, eu estou dizendo assim, dentro da própria religião, você tem categorias que vão você colocar qualidade, né, qualificar aquilo ali dentro. Então não adianta você ser religioso se você não buscar a essência daquela religião. E dentro dessa ideia de estudo comparado de tudo isso, né, religião, filosofia e ciência, esse estudo comparado é para a gente descobrir a essência. Porque se você tem vertentes teóricas até da ciência diferentes, se você tem filosofias, escolas filosóficas diferentes e religiões diferentes, mas você coloca todas elas juntas e você vai tentar encontrar a essência de todas essas três coisas. E buscar a essência não é bater num liquidificador, não. É você realmente filtrar. É você tentar ver o que há de comum, porque o que há de comum provavelmente é o que há de mais verdadeiro. Porque todas elas chegaram por caminhos diferentes àquela mesma conclusão, né? Em diferentes vertentes. E qualquer tema que qualquer busca que você for fazer, vai cair dentro de uma dessas três sendas. Né? Se você vai pela ciência, você tem o caminho da ciência. Se for pelo amor, pela devoção, é o caminho devocional. Mas se você vai pelo estudo, pelo intelecto, também tem a filosofia, tem a razão. Enfim, não tem como você fugir. São três caminhos realmente que eles é, englobam qualquer tipo de busca que a gente tentar fazer, a gente vai se inserir aqui dentro. Exato. Irmãos, comentários, por favor. Berta, pode. Ah, tá, só um instantinho aqui. Pronto, agora você já pode abrir o microfone. Tá desligado, né? Obrigada. Muito bom, Marcos. Eu acho que o que a gente faz nesses estudos, né, é tentar mostrar o caminho da evolução do homem, né?
Então, os diversos caminhos que nós temos, em base aos temperamentos, ao conhecimento que todos nós já trazemos, né? E tentar, quer dizer, incentivar, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante as três colocações que você trouxe do Sriram, porque é uma forma de sintetizar, vamos dizer, enquanto ações, toda ação você pode melhorar. Fantástico, né? Você pensar que sempre aquilo que você está fazendo pode ser melhorado, então você vai tentar se esforçar através do Karma Yoga, né? Ginana, a maneira como você responde internamente a um fato mostra de fato se você atingiu algum grau de sabedoria. Isso é fantástico, porque você vê, nós somos o tempo inteiro, estamos sempre sujeitos a diversas situações. E quantas vezes não reagimos, né? A gente achando que já conseguiu dominar, e na verdade a gente reage de uma maneira tosca, vamos dizer assim. Então, isso aí é fundamental, quer dizer, como você medir até que ponto você está evoluindo, como você reage. Fantástico, né? E a terceira, né, que seria a devoção, quer dizer, a devoção no sentido de você não querer ganhar alguma coisa, né? Não querer o nirvana, não querer o paraíso. Não, a questão é de você conseguir manifestar o divino em ti, o amor, através do amor. E o amor não é manifestado dentro de um templo, mas no dia a dia, né? Quer dizer, é na prática. Então, quer dizer, são os três caminhos que nós circulamos o tempo inteiro, tá? Que se a gente separa, tudo bem, você pode separar, mas que, na verdade, um colabora com o outro. Não dá para separar ciência de filosofia, nem de religião. Todos eles estão entrelaçados. E, como sabemos, no passado eles já foram um, né? O homem que foi separando, né? Como hoje é o médico, né? Um cuida do pé e outro cuida da mão. Mas, na verdade, é uma unidade. Então, é isso. Eu acho muito importante. Gostei dessas três considerações. Vou tentar melhorar minhas ações e reparar na minha forma de reagir. Obrigada. Maravilha, Berta. Obrigado a você pela sua colocação, pelos complementos que você fez. E, assim, uma coisa que você, quando você falou, eu me lembrei, é que a gente, querendo estudar essas três áreas, né, ciência, filosofia, religião, e essas três sendas, muitas vezes, ainda num estágio que ainda não está totalmente avançado, totalmente evoluído, a gente se preocupa muito com o autoconhecimento nessa esfera, né? Na esfera da personalidade. Se tem alguma coisa assim para o autoconhecimento, vou querer saber qual. Se alguém está falando, por exemplo, de astrologia, ele quer saber o seu signo, né? Logo. Se tem um oráculo novo, ele quer saber sobre você, seu eu. Se tem um psicólogo que vai ter um método diferente, ele vai querer saber sobre eu, sua personalidade. Mas quase nunca a gente tem ainda a curiosidade, e é natural, porque a gente ainda não tem uma consciência tão elevada a ponto de ter nosso eu mais sutil, né, a nossa individualidade, o nosso ego dentro da perspectiva teosófica, né, o ego, a alma, né, a gente ainda não tem isso tão assim presente, tão bem definido, tão claro dentro de nós, a ponto de a gente ter curiosidade sobre essa instância. Porque tudo isso que a gente tem curiosidade é sobre a nossa personalidade. Então imagine que o que está acima da personalidade é mais importante, porque é ela que vai fazer, modificar tudo, ou faz aí com que tudo aconteça dentro de um equilíbrio, né? E a gente não tem isso ainda. Quando a gente começar a chegar nesse nível, é porque a gente já está chegando talvez na metade da pirâmide, né? Na hora do crescimento, do avanço da gente, né? Meus queridos, mais alguém, Jô? Oi, estou tentando. Eu estava
Desculpa aí, eu começo a pensar e começo a falar. Não, eu estava tentando levantar a mãozinha, mas eu estava clicando num outro ícone aqui, nunca ia levantar essa mão. Parabéns, Marcos. Muito bom Nossa, sempre te obrigado. ouvir, sabe? Você fala muito bem, sabe? Desenrola bem o carretel. Obrigado. É o seguinte, eu achei muito interessante essa visualização que você trouxe da pirâmide, né? Da base ser um quadrado e na medida do nosso trabalho, simbolicamente falando, né, a gente vai se tornando uma unidade. Sabe, eu não tinha pensado, né, nisso ainda, eu achei muito interessante, sabe, essa projeção, né, da base e da união no vértice, no primeiro vértice da pirâmide. E eu vejo assim que a questão das três sendas, elas são extremamente importantes, né? Se a gente fosse parar para pensar, a gente sabe que o caminho é muito longo, né? Mas de repente uma sintetizada nessas três aí dá um pouquinho, acho que talvez a gente consegue respirar um pouco, né? Porque parece que diminui um pouco, né? A caminhada. Mas a ação voltada para a sabedoria e voltada para a devoção ao Criador ou à Criadora, não importa o nome que se dê, eu acho que ela tem que ser, a gente tem que ter maturidade espiritual, né? Porque sem maturidade a gente não consegue realizar. Porque é isso que você disse ainda há pouco, a gente está muito voltado para a persona, e a persona, ela está voltada para as coisas aqui, do nosso dia a dia. E se a gente não parar, fazer esse estudo, meditar sobre ele, desenvolver atitudes sobre ele, é muito difícil a gente atingir o vértice da pirâmide na unidade, porque nós vamos sempre estar, né, bailando nessa confusão que a gente cria, porque a gente está muito voltado para a persona, né? Então, é bom que a gente, né, o que a Marcinha falou também, procurar, né, fazer esse estudo, né, estudar os três objetivos e, de alguma forma, desenvolver essa maturidade. Porque nada vai chegar de mão beijada para nós. Não adianta a gente ficar nessa devoção, né, essa coisa alienada, ai, porque eu te amo, porque eu amo Deus, porque isso, porque aquilo, e nada fazer por nós ou pelo outro, ou pela própria humanidade, né? Mas é essa a minha contribuição. Obrigada. Eu só queria acrescentar na analogia geométrica, né, que a gente tem um quadrado na base, um ponto lá em cima e tem 4 triângulos para cada digamos assim, elemento, vamos dizer, terra, fogo, água e ar, que poderia representar a Terra, né, ou o quaternário, a gente tem um triângulo que vai nos conduzir para cima. Então, é interessante essa alusão também. É muito interessante, né, essa questão, e a gente realmente precisa qualificar, né, tudo que a gente faz para que aos pouquinhos a gente possa avançar e se entender melhor, se conhecer melhor, né? Então é um processo. E não ter medo, né? Não ter medo, porque às vezes tem gente que fala assim: ah, você está querendo, você quer ir rápido. Não é questão de ir rápido, é questão de aproveitar a oportunidade. Nós estamos, nós somos privilegiados, né? Estamos dentro de uma instituição que nos fornece toda essa literatura. Então, é um privilégio. Se a gente não acelera por uma questão até de responsabilidade, eu acho que a gente está pecando, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse impulso que o nosso karma está nos dando, né? A gente não pode deixar passar as coisas, não é querer entrar no nirvana, não é essa a ideia, sabe? Porque um teósofo até nem deve, né, almejar isso, tem que trabalhar, a gente está aqui para trabalhar, não importa, né? Mas a gente não pode deixar passar a oportunidade do crescimento.
Quando a gente pensa no crescimento, não só para mim, eu estou me melhorando, não é por mim, não é para mim, mas é para essa comunidade na qual eu faço parte, que é a minha humanidade, né? Certo. E quando a gente exacerba muito uma das sendas, ainda tem os problemas que advêm disso, né? As pessoas às vezes ficam tão presas ao conhecimento, acham que estudar é suficiente, não percebem que sabedoria é muito mais do que, como o Sri Ram fala, é muito mais do que simplesmente um acúmulo de conhecimentos, né? Aí tem até uma citação que ele faz em algum livro, que é de um mestre que fala que não, se você precisa se curar, você não pode só pronunciar o nome do remédio. Você tem que tomar o remédio. E tomar o remédio é sair da esfera do conhecimento e ir para a esfera da prática, da ação, da atitude. Né? Então, fazendo uma analogia, né? Você realmente não ficar só no discurso, você realizar, fazer, como você acabou de falar aí, né? É verdade. Obrigada. Jacó levantou a mão, nosso irmãozinho. Fica à vontade, pode falar. Serei super breve. Primeiro, parabéns, mestre. Dá gosto ouvir essa palestra, porque dá a impressão que é fácil. Parece a Virgínia das cartas do Mahatma, né? Eu fico, assim, fico fascinado, né, com essa facilidade. Eu já assinei com o que a mestra Berta falou, e agora com a Jo é um pouco mais grave, porque eu gostei dessa ideia do ponto na vértice da pirâmide, né? E eu vou fazer a outra parte do Homem, Deus e Universo, e tem um ponto lá também. Aí eu estava querendo plagiar essa ideia para levar como exemplo, né? Porque, como diz a mestra Jo, o ponto é meio enigmático. Mas eu adorei essa ideia, adorei tudo, né? Mas essa parte me chamou a atenção, porque eu tinha pensado o que é que eu vou inventar para facilitar o entendimento do ponto, né? E essa ideia eu achei fantástica. Mestre Jô, obrigado, e obrigado, mestre Marcos, também. Parabéns. Mas não é plágio nenhum, não, porque isso é um saber universal. E interessante, né? Essa ideia do ponto. Nesse caso aí, do homem, Deus e universo, seria um cone, né? Porque seria um círculo e um ponto. Aí, nesse caso, já seria um cone, que é uma outra forma geométrica porque aí já prescinde dessa coisa do 4, já é direto o self, o eu, né? E o ponto principal lá. Tal. Então é bem interessante isso aí. Agora você disse que parece ser fácil, mas é fácil, né? É fácil falar, né? Falar é fácil, agora realizar, fazer é bem diferente. Essa é uma questão. Eu tenho que colocar, aqui eu falo demais, eu fico até com medo. Mas, no geral, eu sempre procuro trazer a teosofia para o dia a dia. Levar o dia a dia para a teosofia. Trazer a teosofia para o meu dia a dia é fácil, não tem ninguém para criticar e não ameaço ninguém. Agora, levar meu dia a dia para a teosofia pode distorcer a visão que a sociedade teosófica quer passar. Então, eu preciso tomar cuidado. Toda vez, né, que vou colocar alguma coisa diferente, eu falo, ó, isso não a sociedade teosófica não tem nada a ver com isso, né? É só um exemplo, é só uma colocação. Maravilha. Mas se pensar que a gente faz um estudo profundo de outras religiões para buscar os significados, tudo acaba fazendo parte. Você só precisa também perceber o que é que vai ser analisado como algo que vai ter comparações com o conteúdo das cartas dos Mahatmas, do que Helena Blavatsky trouxe, etc., e o que não tem. Mas, no fim das contas, tudo é objeto de pesquisa. Todas as religiões entram no estudo da teosofia, porque é a sabedoria de Deus, né? Se é a sabedoria de Deus, o que é que escapa dela? Nada fica de fora, exatamente. Maravilha, adorei. E aí, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Senão nós já podemos partir para a nossa finalização. Lembrando que na próxima quinta, temos Otávio Marquezine entrando, que já vamos indo para o final do livro, pessoal. Vislumbres do Real. Bom, fica o convite para todos estarem com a gente. E, ô Marcos, muito boa lá as suas imagens do IA. Continue aprimorando, que foi bem legal. Obrigado, obrigado. Bem legal as suas imagens.
Jô, minha querida, o que você acha de finalizar com uma breve meditação para a gente dormir meditando, pensando nesses ensinamentos que hoje foram passados aqui para nós? Vamos lá, Marcinha. Então, vamos procurar manter os nossos corpos confortavelmente na cadeira, a coluna ereta, o sentimento de gratidão aos ensinamentos e propagar essa sensação em todas as direções. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Em nome dos mestres de sabedoria e em profundo agradecimento aos seus propósitos, encerramos os nossos estudos na noite de hoje. Gratidão. Gratidão, gratidão, meus irmãos. Voltamos aí na próxima quinta-feira. Não deixem de acompanhar também nossa programação nacional, sempre todos os dias, das 19h30 às 21 horas. Lembrando que no sábado também teremos uma palestra com Teresa Botarro às 18 horas, falando sobre o veganismo, tá bom? Fica o convite. Lembrando também, pessoal, que vocês aí no YouTube, vocês agora podem ser membros do canal, basta acessar um ícone que tem aí, vocês podem optar, são vários valores, fique à vontade, contribua quem puder, mas quem não puder também, continue assistindo as nossas lives, e de qualquer forma a gente só tem a agradecer. Boa noite a todos e até a próxima semana. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até a próxima.